Paz do Senhor a todos e todas. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar aí. Antes de mais nada, creio que todos se lembram do incidente da queda de internet na semana passada, então gostaria de pedir às irmãs que, caso caia por mais de 2 ou 3 minutos, retorna no grupo, que eu vou estar mandando o link. Esperamos que não aconteça, mas só para ninguém ficar perdida por aqui, caso caia esse vídeo. Então, novamente, a paz do Senhor. Estamos começando, pela graça de Deus, mais um estudo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E, primeiramente, eu gostaria de dar a oportunidade novamente para minha mãe estar falando com vocês, estar se apresentando. Temos convidadas hoje também. Então, eu vou dar a oportunidade para ela estar falando com vocês. Boa noite a todos, a todas, a paz do Senhor. Eu, para quem não me conhece, que eu acredito que deve ter gente nova, né, junto com a gente, eu sou a mãe do Robson, tá? Me chamo Cleide, tá? E nós vamos iniciar nossa célula fazendo uma oração, tá ok? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, papai, que o Senhor nos deu para nós podermos estar aqui, para poder aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Papai, eu agradeço por cada uma das minhas irmãs, agradeço, papai, pelo meu filho também, agradeço por tudo, Senhor. Abençoa, papai, nós nesse dia, nessa célula, ser conosco, para que nós podemos, papai, aprender mais e mais de ti. Eu te louvo, eu te agradeço, desde agora, por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, por enquanto, pelo menos para mim, não consta que tenha chegado alguém. Eu vou confirmar aqui se está correto o link. Sim, está correto. Bom, eu gostaria de estar explicando um pouco do nosso estudo. Temos algumas convidadas que possivelmente não conhecem o nosso trabalho. Vamos então a uma leve introdução. Estamos há algumas semanas, desde que começou a pandemia, com esse estudo gravado aqui de casa, né, explicando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Uh, Temos uma apostila redigida pelo nosso pastor, Sebastião Almeida, e eu faço um resumo dessa apostila, trazendo questões dos nossos dias, como aplicar tanto o texto bíblico quanto a apostila no que acontece na nossa vida atualmente. E nós fazemos, eu e minha parceira aqui, minha mãe, né, eu faço a explanação e ela me dá um apoio ou com a oração inicial ao final e com a leitura da apostila e da palavra também, para não ficar pesado, né, ficar algo bem tranquilo de se fazer. Bom, vamos às apresentações. Tem algumas convidadas aqui essa noite. Irmã Dalgisa Rodrigues, nossa amiga de muitos anos, a irmã Edileuza. Também retomei contato com ela há pouco tempo. Uma amiga desde os tempos que eu trabalhava no supermercado Trimais. Para quem não sabe, estamos em São Paulo, temos alcance em várias cidades do país, devido aos nossos convites, né? Irmã Marli, também. E agora, há cerca de meia hora, recebi também a indicação da doutora Cláudia. Ela é advogada e amiga da nossa líder, a pastora Maria de Brito. Gostaria de dizer a todas que vocês são muito bem-vindas. A título de introdução, caso tenha alguma dúvida, queira falar um oi, pode usar a aba de comentários, a gente vai estar interagindo aqui em tempo real, ok? Como de costume, vamos à leitura do texto bíblico.
Nosso texto de referência hoje, Efésios capítulo 1, versos de 1 a 14. Aliás, de 11 a 14. Nós vamos estar lendo aos Efésios, de 11 a 14. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos. Amém. Primeira a se manifestar, nossa líder, pastora Maria, paz do Senhor. E é isso, pessoal, podem se manifestar, até mesmo as que estão chegando hoje, não precisa ter vergonha, todos aqui, todos e todas somos irmãos e irmãs em Cristo, né? E esse trabalho é interativo, né? Diferente de um culto em um templo, onde você apenas ouve, aqui você pode participar também. Ok? Vamos então à leitura da apostila. Eu vou deixar nos comentários para quem for chegando o texto base, enquanto minha mãe lê o primeiro parágrafo. Ah, eu enviei a apostila em PDF, creio que para todas. Sim. Estamos na letra D. Nele fomos também escolhidos. Ok? Nele fomos também escolhidos. Essa escolha não é aleatória, e sim de acordo com a perfeita bondade de Deus. Um dia seremos declarados como povo escolhido de Deus, como nos ensina Hebreus 2, 8 e Romanos 8, 18, 21. Eu gostaria de deixar esses dois textos como lição de casa para as amadas. Ok? Então, recapitulando aqui. Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Romanos, capítulo 8, versos de 18 a 21. Vamos à explanação. Como nós havíamos visto nas semanas anteriores, nós somos chamados com um propósito. A Escritura Sagrada diz que nós fomos predestinados, nós somos escolhidos pelo nosso Pai Eterno, nosso Senhor, no momento da criação do mundo. Então ali ele escolheu a dedo, um por um, de quem faria parte do grupo de eleitos, das pessoas escolhidas por ele, com o propósito dele, para dar prosseguimento ao reino eterno que começa aqui na Terra. Amém? Cada um de nós foi escolhido não de maneira aleatória, mas proposital. Então, apenas para dar um exemplo, o autor desta carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, e ele, inicialmente, quando você estuda a história dele, a vida pregressa dele, você pode perguntar, mas poxa, alguém que perseguia os cristãos, ainda nessa época chamado de seitas dos nazarenos ou os do caminho, né? Alguém que perseguia os cristãos, um judeu criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores
em conhecimento do que temos hoje como Antigo Testamento, né? E ele, com a sua vontade, a sua garra de defender o que ele acreditava, ele perseguia os cristãos. Quando você vai ao livro de Atos, você pode notar que ele tinha permissão das autoridades para perseguir, prender e até mesmo matar os primeiros cristãos. E Deus tem um encontro com ele, né? Ele, a caminho de Damasco, com carta, com autorização para perseguir mais um grupo de cristãos, provavelmente uma denúncia feita, né? E, e ele tem um encontro com Deus. Andando na estrada, vem um clarão muito forte, ele perde a noção de tudo o que está acontecendo ali, ele não consegue se mover, tão grande era aquela luz, aquela glória que tomou conta daquele ambiente. E é onde nosso Senhor Jesus Cristo fala com ele, ainda com o nome de Saulo. Né? Nosso Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Né? Ali ele entendeu que, mesmo com aquela vontade, com o desejo genuíno de coração de defender, de defender os valores da crença dele, de achar que ele estava trabalhando para Deus, ele estava perseguindo o Filho de Deus. Ali ele tem esse encontro, ali ele tem essa certeza do novo caminho que ele deveria seguir, tanto que ele pergunta, né, mestre, o que me convém fazer? E a partir daí a história do apóstolo Paulo muda completamente. Então, usando como exemplo, ele era alguém completamente fora dos padrões do que nós poderíamos imaginar de um cristão, alguém que perseguia, alguém que matava seguidores do cristianismo, do nada começa a defender aquela fé, defender aquela crença. Mas assim são os caminhos do Senhor. Nós não podemos entender, não é? Até porque os pensamentos dele são muito superiores aos nossos. Vou até deixar uma referência na sequência da apostila sobre isso. Então, eu usei como exemplo o apóstolo Paulo para explicar como cada um de nós tem um propósito. Se nós somos chamados, nós somos eleitos. Se você está aqui assistindo esse vídeo, com certeza posso afirmar para você que você não está aqui por acaso, o Espírito de Deus te tocou para que você estivesse conosco estudando essa noite. E assim como o apóstolo Paulo, ele tinha o ritmo de vida dele, o que ele acreditava estar fazendo correto, a rotina dele, até que Deus divide a história dele em antes e depois. Olha, a partir daqui, você fez tudo o que você quis até hoje, a partir de hoje você é meu servo, você me segue, você vai dar continuidade ao reino, ao meu reino. E o apóstolo Paulo futuramente se tornou um dos maiores evangelistas, um dos maiores propagadores da fé cristã que nós conhecemos até hoje. Né? Eu gostaria de deixar então a referência, capítulo 55 de Isaías, verso 9. Pedir para minha mãe que está me acompanhando. Enquanto procuramos, eu gostaria de novamente enfatizar: nossa aula é interativa. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, chegou agora, não viu o texto base, pode estar perguntando, ok? Só um minutinho. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Exatamente. Nós não podemos entender, na nossa limitação humana, os propósitos do nosso Senhor. Ele nos chama com um propósito muito específico, embora no começo não entendemos nada. Não é? Acho que boa parte das amadas aqui que estão acompanhando pode dizer que no momento da conversão, no momento em que tiveram um encontro todo especial com Cristo Jesus,
não podiam entender o que viria pela frente, né? Todos nós, em algum momento da vida, tivemos esse divisor de águas. Logicamente não forte como aconteceu com o apóstolo Paulo, mas tivemos esse divisor de águas. E a partir dali, nossa vida muda, não é? Nossos costumes, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, temos uma consciência renovada, uma vida renovada, nossa esperança de um novo céu, de uma nova terra, não apenas a esperança neste mundo, no que podemos ver, no que podemos apalpar, enfim, coisas prováveis, né? E tudo muda. Novamente citando a questão do propósito. Todos nós fomos escolhidos, somos eleitos por Deus com um propósito principal. Claro que tem propósitos secundários, mas com o principal de que é de propagar a palavra de Deus. A palavra vai dizer: ide e fazei discípulos por todo o mundo. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer é condenado. Vamos saudar nossas irmãs que estão chegando aqui. Bom, irmã Paulina, paz do Senhor. Vamos lá então. Assim, claro que o apóstolo Paulo ele tinha um propósito de viver exclusivamente para a pregação da palavra, né? Ele foi escolhido exclusivamente para isso. Mas cada um de nós, mesmo em meio à nossa vida secular, nós temos esse propósito também. No seu trabalho, no meio das suas amizades, mesmo agora em casa, na quarentena, temos os artefatos, temos os instrumentos como a internet, redes sociais, temos meios de propagar a palavra, inclusive com o facilitador que no nosso país ainda não tem perseguição religiosa, então temos essa liberdade de estarmos falando da palavra. Então temos esse propósito. Mesmo quando retornarmos, né, dessa quarentena, tenha isso em mente. Seu trabalho, se você faz faculdade, a tua escola, o bairro onde você mora. Eu até citei na semana passada, né? Até uma ida na padaria, Deus pode tocar alguém para conversar com você. Temos que estar prontos para falar do amor dele às pessoas, temos que estar prontos para falar da transformação que ele fez em nós. Não é? Eu sempre digo que a maior pregação, o maior evangelismo que podemos fazer é dar o testemunho, a nossa conduta provar a transformação que ocorreu em nós. Né? Temos sim que conhecer a palavra, que conhecer o evangelho, mas as pessoas também precisam ver a transformação que ocorreu em nós a partir desse encontro que tivemos com Cristo. Irmã Silésia, paz do Senhor também. O pessoal está chegando. Sim, vamos assim, mudanças coletivas. Quando eu citei sobre o encontro que Jesus teve com o apóstolo Paulo, de maneiras diferentes, mas também especiais ele tem conosco, ocorrem dois tipos de mudanças. No momento da nossa conversão, ocorre a mudança individual, que é a mudança de conduta, somos convencidos pelo Espírito de Deus sobre o juízo de Deus que está para acontecer, a justiça e sobre a nossa condição pregressa de pecado. Né? Então, quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, temos uma visão diferente do mundo, das pessoas, não nos baseamos na esperança passageira e muitas vezes decepcionante que temos nesse mundo. É triste, mas hoje tantas pessoas apegadas, né, depositando a confiança em homens, em líderes governamentais, talvez na condição financeira, em alguma coisa que da noite para o dia pode desabar e as pessoas podem acabar desabando junto. Por isso que nós temos que estar fundamentados no Senhor que fez o céu e a terra, porque mesmo que tudo aqui passe, a Escritura nos garante: céus e terra passam, mas a minha palavra não passará. Então ocorre essa primeira mudança que é individual em nós, e a partir dessa mudança individual ocorre a mudança coletiva. Não é? O Espírito de Deus, como nós tratávamos na semana passada, ele é um selo, é uma garantia de que somos propriedade de Deus. Só que não é apenas um selo que nos diferencia, você é filho de Deus, só isso, ok. Não. Ele toca dentro de nós a cada dia que nós precisamos falar
dessa transformação para as pessoas, para que ele também alcance essas pessoas, né? Sabemos sempre que não temos o poder de convencimento, não temos a capacidade de convencer da situação de pecado, da situação ah, distante de Deus, que cada um de nós tínhamos, mas mesmo sabendo que nós não temos essa capacidade, nós temos o Espírito Santo, e no momento em que nós conversamos com as pessoas, falamos desse amor de Cristo ao sacrificar na cruz por nós, ele trata com essas pessoas também de uma maneira muito especial, um amor indescritível, tá? E ele passa a estar falando com essas pessoas. Então a pregação é necessária. Fomos eleitos, somos escolhidos, selados como propriedade pelo Espírito de Deus, mas precisamos falar dessa mudança para as pessoas também. Dona Josemar, a paz do Senhor. Nossa convidada chegou aqui também, doutora Cláudia, a paz do Senhor. Já trato como uma irmã. Ok? Vamos então à continuidade da leitura. Deus nos escolheu, sim, mas isto por causa do sacrifício da cruz. Fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe para servir a Deus. Todos nós nascemos predestinados à salvação. Mas, se Cristo não houvera morrido na cruz, todos estaríamos destinados ao fogo do inferno. Foi então através do sacrifício da cruz, mediante a graça e fé, que fomos resgatados do fogo do inferno. Em tempos de pregação triunfalista, infelizmente muitas pessoas ainda têm o foco em riquezas, em bens, em conquistas terrenas. Nós temos que sempre enfatizar que o foco do Evangelho é o arrependimento, não é? Quando falamos de arrependimento, não estamos dizendo que, de alguma forma, nós que já conhecemos a Cristo somos superiores às outras pessoas. De forma nenhuma. A palavra deixa claro que todo ser humano estava equiparado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, temos que sempre enfatizar. O foco é o arrependimento, é a mudança de vida. E essa mudança de vida, ela não pode ser alcançada por nosso esforço. A nossa carne, ela não deseja a redenção. Ela deseja o conforto, aquilo que não nos confronta, aquilo que não nos contraria, né? A nossa carne sempre pende para o mal. Nós falamos também na semana passada sobre a aparência do bem. Muitas vezes nós sentimos que, mas eu sou uma pessoa boa, eu só faço o bem. Mas quando equiparamos essa aparente bondade com o amor de Cristo ao se sacrificar na cruz por nós, temos até uma advogada aqui, tratávamos sobre uma ação jurídica que o nosso Senhor fez para conosco ao assumir a nossa culpa. Éramos culpados, condenados, estávamos totalmente afastados de Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, ou seja, é interessante, o advogado sendo filho do juiz, né, assumiu a nossa culpa, assumiu todo o nosso pecado, inclusive as nossas enfermidades, né, e nós entendemos que a maior dor que o nosso Senhor sofreu não foram os cravos pregados nos pulsos, não foram os flagelos, foi o peso do nosso pecado. Foi o peso do pecado de cada um dos eleitos, desde o começo do mundo até hoje. Falamos aqui, né? Minha mãe leu sobre todos nós, nascemos predestinados à salvação. Todos nós que somos tocados pelo Espírito de Deus, temos essa predestinação, mas temos sempre que ter essa noção. O sacrifício de Jesus foi algo fora do comum, algo sobrenatural. Não foi apenas uma condenação. O peso maior ali não foi o da cruz, não foi o da madeira, não foi o do sangue, simplesmente a questão de cravar os cravos ali como um condenado, porque ele foi entregue como um condenado. Mas ocorria algo ali que aqueles homens, aqueles soldados, centurião, todo mundo ali presente não tinha noção. Todo o pecado da humanidade, enfermidades, todo o mal, toda a culpa, todo o mal que sobe até as narinas de Deus estava sendo derramado sobre o Filho
dele, o santo filho dele, que nunca pecou. 33 anos aqui neste mundo, ele nunca errou. O filho do juízo, o filho do Senhor dos céus e da terra, naquele momento era tomado por toda a culpa, por todo o peso do pecado. Ali ele assumia toda a nossa culpa, ali ele recebeu a punição que é estranho dizer, mas que agradou a Deus, né? Eu citei essa passagem na semana passada, mas como temos convidados, vou citar novamente. Isaías capítulo 53 vai falar sobre como Deus agradou moer o próprio filho por amor a nós. Entregar ele como sacrifício em uma condenação que era nossa, era nosso lugar ali naquela cruz. Quando assistimos o filme, muitas vezes nos emocionamos, fala, poxa, mas ele sofreu tanto, né? Era nosso lugar, aquela condenação era nossa, né? Temos que ter sempre noção disso. E por que ele morreu? Esse é o principal. Por que ele morreu e por que ele ressuscitou? Ele morreu para assumir a nossa culpa, assumir nossas enfermidades. Não digo que não podemos sofrer doenças passageiras aqui neste mundo, mas não devemos nos acostumar a uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida de doenças que não acabam. Não é? Precisamos, com humildade, pedir ao nosso Senhor que Ele nos alivie de toda dor, de tudo aquilo que tira muitas vezes o nosso foco, e em casos mais graves até a vontade de viver. Né? Tem pessoas que padecem de dores terríveis. Não é? Essa foi a causa da morte. A ressurreição, aí é onde é o mais importante. Quando ele ressurge, quando ele ressuscita dos mortos, ali ele dá uma nova oportunidade para cada um de nós, cada um dos eleitos. Quando ele ressuscita, ele se torna o primeiro, ele se torna o primogênito entre aqueles que voltaram da morte. Até aí, ninguém havia voltado da morte para estar ao lado de Deus. Apenas ele. Ele foi o primeiro e a partir dessa ressurreição ele pôde nos permitir também sermos chamados filhos de Deus. A partir do momento em que Cristo ressuscita no terceiro dia, em que a pedra é removida e só encontram os tecidos que estavam envolvendo ele, o corpo dele, não encontram mais ele ali. A partir daquele momento, cada um de nós recebeu essa oportunidade de sermos chamados filhos e de no último dia ressuscitarmos também para estarmos com Ele eternamente. Nós cremos que não existe um sono, não existe um estado intermediário entre a vida passageira neste mundo e a vida eterna. A passagem ela é instantânea, tanto para a salvação, tanto para a condenação. Ela ocorre instantaneamente. Infelizmente, as religiões criaram diversos ensinamentos, mas a verdade que a palavra nos ensina é essa: que nós somos criados para ser eternos. Não há uma espera. Nós que somos eleitos, que o Espírito de Deus nos tocou, que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, no momento em que partirmos, em poucos momentos estamos ao lado do nosso Mestre. É? Para quem também assistiu o filme, principalmente, eu sempre gosto de enfatizar, a Bíblia sempre é muito melhor para conhecer a história. O ladrão, que estava do lado de Cristo, um blasfemou dele, o outro se arrependeu. E o que o nosso mestre disse a ele? Quando ele disse, mestre, lembra-te de mim quando chegares ao paraíso, quando chegares ao teu reino. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse, você vai dormir lá no último dia, daqui milhares de anos. Não. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo. Não há uma passagem intermediária, não há outro nome, eu gosto sempre de enfatizar, não há outro nome de qualquer pessoa, homem ou mulher que viveu neste mundo que pode nos intermediar e nos levar a Deus, ao Deus Pai, a não ser o Filho. O próprio disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos então continuar a leitura. Para quem está acompanhando em PDF, estamos agora no último parágrafo. Foi propósito de Deus nos chamar. Foi propósito de Deus nos chamar para esta tão grande salvação. Essa salvação é tão importante que recebemos um selo de propriedade particular.
como garantia de salvação. Sejamos, pois, para o louvor da sua glória. Vamos lá, então. Servir a Deus. Muitas vezes temos uma visão limitada, não é? Que servir a Deus é apenas ir aos cultos, frequentar um templo, entoar louvores ao Senhor, orar, apresentar nossas petições a Ele, mas não é apenas isso. A comunhão, a união dos irmãos no templo, ela é importante, é necessária para que sejamos sempre unidos, né? Mas servir a Deus vai muito além. E aqui eu listei algumas maneiras que nós podemos servir a Deus. A primeira, como nós dissemos, né? Evangelizar, falar a verdade do Evangelho, contar como que Jesus transformou a nossa vida e alcançar mais irmãos para o reino de Deus. O segundo, que aí já se trata de um dom, nós precisamos estar sempre pedindo a Deus que nos dê sabedoria, abra nossa mente em que áreas que Ele quer nos usar. Não é? Porque sim, falamos da palavra, falamos do amor de Deus para as pessoas, mas muitas vezes Deus nos presenteia com dons. Você vai falar de Deus, mas tem um presentinho a mais para você. E um deles que eu citei aqui é o aconselhamento. Né? Muitas vezes nós temos uma vida que nós dizemos ser complicada, que muitas vezes dizemos que não sabemos como resolver, e mesmo assim o nosso Senhor permite que algumas pessoas cheguem até nós e digam: Olha, eu quero me abrir com você, eu quero ouvir um conselho. E às vezes você fala, né? Vou até usar eu como exemplo: Pô, mas eu sou tão jovem, o que eu posso te aconselhar? E gente, é complicado porque o mundo está muito difícil. Né? Tem pessoas que não têm abertura com os próprios pais, com a própria família, e procura alguém que já estava observando. Né? Lembra que eu disse que a gente tem que estar atento? Que Deus pode nos pegar, nos usar da maneira e do momento que Ele quiser, e de maneiras que não entendemos. Também citamos que os propósitos e caminhos dele não conhecemos, né? E ele pode nos usar em momentos inesperados. Então, algum amigo do trabalho, de outra sessão, que já estava te observando há um tempo, fala: Poxa, aquela pessoa é diferente. Eu não sei muita coisa sobre ela, mas ela é uma pessoa bondosa. Até aí, essa pessoa não sabe da mudança que Jesus Cristo fez na tua vida. Mas ela viu apenas algo diferente. Então, ela fala: Poxa, eu vou me aconselhar, eu vou me abrir com aquela pessoa. Ela parece ser alguém de confiança. E essa é a oportunidade que nós temos de falar da transformação que ocorreu em cada um de nós. Acolher. A palavra também vai falar sobre hospitalidade, né? Que os cristãos verdadeiros devem ser hospitaleiros. Em momentos de crise como este, muitas pessoas perdem suas casas, muitas pessoas são despejadas, ocorrem crises familiares e precisam passar uma noite fora, às vezes mulheres com maridos agressivos. E a palavra vai deixar claro, inclusive, em 1 Pedro, capítulo 4, de 7 a 9, vai falar sobre acolher. E como que isso é incluído na nossa conduta como cristãos? Né? Quando nós somos surpreendidos com alguém que precisa de algo a mais do que um conselho, alguém que bate a nossa porta e fala: Poxa, eu estou desesperado, eu preciso de um lugar para eu passar a noite. Eu sei, é difícil, a gente não está preparado para isso, mas Deus pode permitir que isso aconteça, até para testar a nossa conduta, até para testar se nós realmente recebemos de maneira plena o amor de Deus. Não é? Pode ser por uma noite, pode ser alguém que precise até passar um tempo morando no mesmo teto que a gente, e aqui vai estar dizendo exatamente sobre isso. Então, 1 Pedro, capítulo 4, versos de 7 a 9. É ao vivo, estou procurando aqui. Minha parceira vai estar me ajudando aqui na leitura. E já está próximo o fim
de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Interessante que termina o texto bem, né? Deixando claro, sem murmurar, sem reclamar. Claro que nós muitas vezes prezamos pela nossa privacidade, em termos do nosso cantinho, mas Cristo não pensou só nele, né? Ele poderia ter ficado ao lado do Pai, não descido a este mundo, ser tão humilhado, sofrer tanto, e ele deixou todo aquele posto, deixou o seu trono de glória e desceu para estar junto aos homens. Então, ele espera uma atitude hospitaleira da nossa parte, quando o nosso irmão, o nosso próximo precisar. Muitas vezes não chega a algo como hospitalidade. Hoje, com essa quarentena, ocorrem muitas ações de caridade, doação de alimentos, e temos que estar de coração aberto para isso, para demonstrar não somente com testemunho próprio, mas com ações, com as obras. Obras não salvam, mas confirmam a transformação que ocorreu em nós. Então temos que nos certificar de que nossas obras mostram esse amor transformador que opera em nós. Mais uma maneira de servir a Deus, embora muita gente não valorize, é cuidar da família. Aí você que está chegando ao nosso estudo hoje ou há poucas semanas pode me perguntar, Robson, mas servir minha família, cuidar da minha família, meus filhos, meu casamento, eu não vejo algo fora do comum, é super normal. Tem algo da parte de Deus nisso? Tem. O teu primeiro ministério é a tua família. A palavra vai dizer que aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel, é pior que o incrédulo e nega a própria fé. Então você tem que ter cuidado. Você pai, você mãe. Até o momento o nosso grupo tem apenas mulheres, mas após a transmissão ao vivo eu abro para os meus amigos terem acesso ao vídeo. Então, você que é pai, você que é mãe, o seu primeiro ministério, ele não é no templo, ele é na tua casa. Ele é de cuidar dos seus filhos, ensinar a palavra, ensinar de acordo com a vontade de Deus, cuidar com amor deles, da tua esposa, também dos teus pais e de toda a tua família. É o seu primeiro ministério. Tá? Próximo método, próxima maneira de nós servirmos a Deus, sim, o ministério no templo. Tá? Então, é bom de cada um de nós, ao conhecermos a palavra, seja por um vídeo como esse, ou alguém que falou de Cristo para gente, um familiar, um amigo, que nós procuremos uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja apegada aos fundamentos da fé cristã, uma igreja que preze pela pregação genuína da palavra sem modificações. Então você conversa com aquela pessoa que falou de Cristo para você, fala, poxa, onde você congrega? Eu quero fazer uma visita, né? E também convém a nós levarmos essa pessoa e cuidarmos, costumamos até nas nossas reuniões, né, dizer que os novos convertidos são como bebês. Então nós já estamos comendo alimentos mais sólidos espiritualmente, e bebês, como todos e todas aqui devem saber, come papinha. Então está começando agora, precisa ser levado no colo, não entende muito o que está acontecendo. É um pouco engraçado de falar assim, mas é real. Todos nós, se formos puxar na memória, quando nós chegamos para a fé cristã, quando nós nos convertemos, tudo era muito novo, né? Fala, poxa, mas está queimando alguma coisa aqui dentro. Eu estou sentindo de ler a palavra, de orar mais, mas eu ainda não entendo algumas questões. Eu leio alguma coisa, eu ouço alguma coisa no culto, eu ainda não entendo. A pessoa se sente um pouco confusa. Então depende de cada um de nós, né? Convém a cada um de nós, acho que cabe mais dizer assim, convém cuidar das pessoas.
tratar delas, aconselhar, né, que foi um dos dons que eu disse aqui, para que o reino de Cristo avance de maneira leve, que não seja um peso e que não seja algo sob pressão, que as pessoas que estão chegando se sintam à vontade. Vou olhar a garganta aqui um pouquinho. E a sexta maneira que eu citei aqui, que eu separei como método, como maneira de você servir a Deus, ser um instrumento dele. Muitas vezes você que já está há alguns anos na fé, já tem esclarecido o teu dom, já, já sabe, poxa, o meu dom é aconselhar, o meu dom é pregar, é cantar, enfim. Mas vocês têm que estar na dispensação do Senhor, porque muitas vezes ele vai ter algo novo para você. A gente se acomoda, né? A gente já tem 10, 15 anos de fé, a gente fala, poxa, né, já fiz tudo o que eu tinha que fazer, tô bem, aí Deus olha lá de cima e fala, não, 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 tá só começando, tem algo novo para você, a gente é pego de surpresa. Tá? E aí você tem que estar de coração aberto para ser um instrumento nas mãos de Deus, na nova área em que Ele quer te usar. E também quero deixar aqui algumas lições de casa, né, sobre as maneiras de servir a Deus. Ok? Vou dar até um tempinho aqui, para quem quiser anotar, pega caneta, papel. Sobre aconselhamento e ser aconselhado. Provérbios, capítulo 24, verso 6. Sobre família, temos 1 Timóteo, capítulo 3 inteiro, e capítulo 5 também. Eu havia separado aqui alguns versículos, mas é bom a leitura de todo o capítulo para melhor entendimento. E aqui, uma lição específica, uma lição de casa específica para os casados, tanto o homem quanto a mulher. 1 Pedro, capítulo 3. Tito, capítulo 2. E Efésios, capítulo 5, versos 22 a 33. Ok. Então, gente, estamos encerrando. Vou só tratar aqui do último ponto. Eu sempre digo isso quando nós olhamos no horizonte, em nações cada vez mais numerosas pelo mundo. Pode chegar um dia em que a perseguição, devido à nossa fé, chega até nós, chega de encontro a nós. Né? E nós temos que ter a certeza de que a nossa salvação, dos nossos familiares, de todo aquele que é querido para nós, e de todo aquele que Deus colocar no nosso caminho, ela é primordial. Mesmo que amanhã ou depois um governante se levante na nossa nação, uma liderança que proíba a manifestação da nossa fé publicamente, que nos persiga, que tire nossos direitos, nós temos que ter essa certeza. A vida eterna nos aguarda. Não é só o que estamos vendo aqui que está reservado para nós. Nós temos a eternidade com Cristo, mas o reino começa aqui. E cada um dos eleitos tem que ouvir a palavra, tem que ouvir a palavra de Deus para que assim o Espírito Santo possa estar atuando em cada uma dessas vidas, mesmo em tempos de perseguição. Eu sempre cito essa questão porque a palavra vai dizer, não estava no contexto aqui, mas também gostaria de deixar como lição de casa, tem bastante hoje. Mateus capítulo 24, que vai tratar dos acontecimentos finais antes da volta do nosso Senhor para nos buscar. E neste capítulo você vai ver que vai acontecer um tempo muito difícil, como nunca ocorreu na história, e que nesse meio ocorrerão perseguições. E na palavra não existe exceções. Não fala nessa nação, neste continente, é em todo o globo. Então temos que estar preparados para isso, para não negarmos a nossa fé. Em qualquer hipótese, mesmo que os nossos direitos sejam tirados, nossa casa, e em caso mais grave, mesmo que a nossa vida seja tirada, a nossa vida não termina aqui. Nosso Senhor nos garante
que Ele preparou morada para cada um de nós. Então, se você, meu amigo, minha amiga, meu parente, alguém que teve acesso a esse vídeo, você tem que ter essa noção de que o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, Ele tem um plano com a tua vida. Se você ouviu até aqui, é sinal de que o Espírito Santo de Deus está tratando dentro de você. Ele quer que você se achegue a Ele. Esse mundo vai cair. A economia mundial, ela é sustentada em si própria. Ela não tem base, ela vai cair. Governantes vão cair. Tudo nessa terra vai cair. Só a palavra de Deus permanece. Só a promessa que Ele nos fez de estar eternamente com Ele. Só isso permanece. Então você precisa se achegar a Ele, se arrepender dos seus pecados. Reconhecer que você precisa do Filho de Deus, de Jesus Cristo, como teu Redentor. Não estou pregando religião. Não estou pregando nomenclatura, placa de igreja. Estou pregando a verdade do Filho de Deus. Aquilo que Ele tem para você. Amém? Bom, amadas. Só um minuto. Ah, sim, pastora. Mateus capítulo 24. Vai tratar dos acontecimentos finais do que ocorre um pouco antes da volta do nosso Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ok? Bom, gente, por hoje é só. Tá? Novamente, muito obrigado por cada uma aqui que está tendo acesso a esse conteúdo ao vivo, minhas convidadas de hoje. E você, que agora, após as 9 horas, o vídeo estará sendo liberado para meus amigos. Você que tem interesse em participar dessas aulas, dessas reuniões online, me chama no privado. Eu vou te incluir na transmissão ao vivo, você vai receber a apostila gratuitamente. E você é muito bem-vindo conosco. Ok? Independente da tua crença, independente de como você esteja, nosso Senhor pode mudar a tua história. Amém? Basta você crer e deixar o Espírito Santo atuar na tua vida. Bom, como de costume, vamos encerrar com uma oração. Ah, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu prometi, existe a interação. Tá? Para quem não sabe porque eu estou olhando para baixo, porque eu estou acompanhando os comentários. Bem, aqui no computador às vezes falha, no notebook falha. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração, inclusive as que estão chegando hoje, vou dar 5 minutinhos aqui. E também vou deixar minha mãe, se ela quiser, falar algumas palavras. Hoje não? Hoje não. Bom, amadas, é isso. Para quem não conhece ainda minuciosamente o nosso trabalho, toda segunda-feira, sob a vontade de Deus, às 8 da noite, estamos nos reunindo aqui pelo Facebook. E você pode estar convidando amigos, familiares, pessoas que você quer que ouça a palavra de Deus, a verdade que não é abalada por nada neste mundo. Me passa o WhatsApp das pessoas e eu vou estar enviando o link da minha conta no Facebook e essa pessoa vai ter acesso. Então, todos e todas aqui que estão assistindo têm essa liberdade de fazer esses convites para participar online. Aliás, para participar ao vivo. O vídeo é disponibilizado depois, mas para quem quer um conteúdo mais interativo e estar em tempo real conosco, eu preciso que vocês passem os contatos das pessoas para mim. Irmã Dalgisa Rodrigues chegou aqui também. Bom, amadas, o conteúdo vai ficar disponibilizado para quem não conseguiu pegar a tempo. Acredito que a partir das 9 horas já vai estar na minha página, ok? Então assistam com tempo. Deus abençoe a todos e todas. E eu vou pedir. Ok, mudança de planos aqui. Eu vou estar nos despedindo em oração, nos elevando em oração ao nosso Pai, agradecendo pelo dia de hoje e pela nossa reunião de hoje. Amém? Bom, pelo visto, nenhuma dúvida. Mas ainda tem os grupos, ainda tem o privado. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Onde você estiver, em reverência ao nosso Pai,
Curva sua cabeça, feche os olhos, vamos falar com Ele um pouquinho. Senhor Deus e Pai, Pai eterno, soberano, Criador de céus e terra. Agradecemos, Senhor, inicialmente por este dia, pela Tua graça tão maravilhosa que nos permitiu levantar, que nos permitiu chegarmos até aqui para ouvirmos a Tua palavra. Agradeço, Pai, pela rica oportunidade de estar trazendo a palavra a todos e todas que terão acesso a esse vídeo. Agradeço pela ajuda da minha mãe, Senhor, que sempre está aqui presente, mesmo em meia correria, mas estamos firmes aqui, papai, não por nossa força, não por nossa capacidade, mas pela tua graça que nos capacita, Senhor. Obrigado, papai, por cada pessoa que tem demonstrado interesse e se unido a nós nessa aula. Que o teu Santo Espírito possa tocar e confirmar a tua palavra no coração de cada um e cada uma, papai. Que o teu reino avance, Senhor, através de nós. Que o Senhor venha nos guardar deste vírus que tantas vidas tem ceifado, que tanto mal tem causado, Senhor. Que nós, nossos familiares, amigos, vizinhos possam estar livres destes males, Senhor. Quero apresentar minha prima, Micaela, filha também da nossa irmã aqui, a Sônia, que está acometida com a Covid. Que o Senhor tenha misericórdia e venha purificá-la, Senhor, deste mal. Também temos aqui a nossa irmã Fausta, que a mãe dela esteve um pouco debilitada por esses dias. E eu peço aqui que o Senhor venha curá-la completamente, não deixar que sequelas fiquem, que ela possa ser restaurada para o louvor da tua glória. E também interceder por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha tocar essas vidas, que o Senhor venha curar, fazer a obra completa, Senhor, em cada vida de cada pessoa, Senhor, aonde esse vídeo chegar, que essas pessoas possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, novamente. Nos conceda, Pai, eu peço, uma noite tranquila de sono, de descanso, uma semana abençoada para todos e todas nós. Agradeço, Pai, pela oportunidade. Em nome do Teu Santo e amado Filho Jesus. Amém. Sim. Desculpa, não vi aqui os comentários. Novamente, irmãs, peço mais um minuto de reverência. Nossa líder também pediu oração pela nossa nova amiga aqui, a doutora Cláudia. Ok? Papai, novamente, Senhor, estamos em Tua presença, Senhor. Papai, eu não sei o que acontece, Senhor, com a doutora Cláudia, eu não sei o que se passa na vida dela, no dia a dia. Papai, mas Tu és aquele que sonda os corações. Tu és aquele que sonda, Senhor, as nossas dores, aqueles sentimentos, Senhor, que muitas vezes nem com palavras conseguimos expressar, apenas com lágrimas. Tantas dores, Senhor, que não nos abrimos com ninguém, só nos abrimos com o Senhor. Que o Senhor venha tocar na vida da doutora Cláudia, que ela venha ser renovada, Senhor, essa noite pelo Teu Santo Espírito, papai. Toca, Senhor, na mente, no coração, dá esclarecimento, solução, Senhor, do que aflige a vida dela, familiares, enfim, e que ela possa, Senhor, testemunhar na nossa próxima reunião da transformação que o Senhor fez na vida dela. Papai, eu creio que é um propósito com todo aquele que a tua palavra alcança. E esse propósito, ele não é incompleto. Ele é um propósito transformador. E que ela possa ser transformada, papai, eu peço, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Agora sim. Quer falar? Ela mudou de ideia. Ela- minha mãe vai dar uma palavrinha. Ela é um pouco tímida, mas eu vou deixar ela falar um pouquinho. Bom, amadas, Deus abençoe. Minha mãe vai estar encerrando o vídeo hoje. Um beijão para todas. Um abraço para a rapaziada aqui que também estiver assistindo. Deus abençoe. Eu também quero agradecer a cada irmã que está aí conosco assistindo, tá? Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de vocês, tá? Eu amo cada uma de vocês, estou com muita saudade. Que vocês tenham uma boa noite de sono, em nome de Jesus, e que Deus abençoe vocês. Beijo para vocês todas. Amo todas. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Se Deus assim permitir, segunda-feira, às 8 da noite, na semana que vem, estaremos aqui novamente. Deus abençoe e até mais.